Boa tarde, pessoal. Boa noite. Passando aqui para mais uma gravação bem simples, bem objetiva. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o duplo sentido, né? Fizemos atividade e nesse duplo sentido a gente fala de ambiguidade e polissemia. Vamos ficar presos a esses nomes? Não. Essa denominação, ela não é importante para nós, né? Vocês serão matemáticos, porém, vocês serão matemáticos que precisam escrever bem, ok? Então, para isso, qual é o intuito de nós falarmos sobre ambiguidade e polissemia? O intuito é mostrar para você, chamar a sua atenção para, toda vez que você ler uma coisa, leia novamente. Toda vez que você for escrever alguma coisa, leia aquilo umas 2 ou 3 vezes para ter certeza que a sua mensagem vai chegar da forma que você quer que ela chegue, tá ok? Então, o que é ambiguidade? Né? Quando a gente coloca aqui uma expressão ou uma palavra que vai impossibilitar a interpretação clara de um enunciado. Então, aquele que você fica na dúvida, é isso ou é aquilo? Quis dizer isso ou quis dizer aquilo? Coloquei uns exemplos muito simples aqui, olha. Encontrei Mateus correndo na avenida. Quem é que estava correndo na avenida? Mateus ou eu? Então, não está claro isso aqui. Então, isso aqui a gente tem, por isso que eu já comentei com muitos de vocês no atendimento, sempre leiam para vocês mesmos. Veja se você está entendendo o que você mesmo escreveu e o que você mesmo está falando para você, tá? Olha outro exemplo. Candidatos que estudam frequentemente passam nos concursos. Candidatos que estudam frequentemente é que passam, ou os candidatos que estudam frequentemente, todo dia está passando um concurso diferente. Não deu para entender, né? E como é que a gente vai tirar uma ambiguidade aqui? Se eu pedir para vocês, gente, deixem essa frase com um sentido único. Você vai ter que aqui recordar os seus conhecimentos de uso de vírgula, por exemplo, né? Candidatos que estudam, vírgula, frequentemente passam em concursos. Então, aqui eles estão passando mesmo em concurso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai escrever. Então, vocês vão chamar a atenção aqui que as palavras correndo, né? O verbo correndo, o advérbio frequentemente, eles não possuem duplo sentido. Foi a forma como foi construída a oração que fez com que essa duplicidade de sentido ocorresse, ok? Quero chamar a atenção de vocês aqui para o uso dos pronomes possessivos, seu e sua. Isso aqui, quase que 100% das vezes ocorre de gerar ambiguidade, né? A gente não tem, são poucos usados pronomes, né? Teu, tu, a gente não conjuga muito o tu, o vós, né? E botei aqui o que dizer dele e dela, então. Em inglês, a gente tem o pronome dele e o pronome dela. Então, fica bem claro o que é dele, o que é dela e o que é seu, né? Em português, a gente não tem essa clareza. Porque se a gente for escrever certo demais, parece que até é um pecado. Não sei o que acontece. Então, olha só. Pedro, eu tentava acalmar a Maria quando roubaram o seu carro. Peraí, roubaram o seu carro, Pedro? Ou roubaram o seu carro, referindo ao carro da Maria? Tá vendo só? Isso aqui vocês precisam ter bastante cuidado sempre que forem escrever. Esses pronomes possessivos, seu, suas, eles podem te botar numa cilada, então bastante cuidado. A polissemia, o que é? Nós temos palavra ou expressão que vão apresentar mais de um significado, tá? É um recurso muito utilizado em propaganda para chamar a atenção, que a gente viu bastante na aula anterior, né? Com o modo de ressaltar a criatividade, tá ok? Olha só um exemplo que eu coloquei aqui para vocês verem, para ficar claro o que é a polissemia. A polissemia ela é gerada por palavra, que tem mais de um sentido, ou expressão, que tem mais de um sentido. Olha só, você foi na igreja e tal, e o pastor, digamos assim, falou: Graça ficou sem graça, pois não recebeu a graça, que é de graça. Nós temos 4 palavras
aliás, desculpa, nós temos uma palavra escrita aqui 4 vezes com 4 significados diferentes, né? Então, isso aqui é a polissemia. Então, a palavra pode ter mais de um significado ou a expressão pode ter mais de um significado. Aqui, olha, por exemplo, aqui a gente tem o verbo partir, a gente tem aqui o partir de quebrar também, que é um verbo, né? Vamos ler? Sofreu muito quando teve que partir e voltar ao seu país de origem. Leandro, cuidado para não partir a mesa. Então, aqui você tem o mesmo verbo aqui com sentidos diferentes. Aqui, esse partir é ir embora. E esse partir aqui é de quê? De quebrar, tá? Olha só outro exemplo. Tem um gato de estimação chamado Astrogildo. Isso aqui é o gato mesmo, animal, né? Miau, miau. Acho o Pierre, não sei falar esse nome, Batchef, deve ser, um gato. Mas há quem discorde de mim. Esse gato aqui já é o gato, o homem charmoso, o homem atraente, né? Temos mais alguns exemplos aqui para vocês lerem de palavras, né? Olha só, o papel, a palavra papel. Toda hora que você fala papel, todo mundo imagina lá aquele papel que você escreve, que você rasga, faz o aviãozinho, faz o sei o quê, né? Mas aí, quando você lê a outra aplicação dele, é mesmo, tá certo. Olha, precisamos entender qual é o nosso papel em tudo isso. Qual é o papel desempenhado pelo ator tal, né? Isso aqui se refere à função. E aqui o papel propriamente dito. Depois de ler a carta, colocou o papel sobre a mesa e chorou, né? Isso aqui a gente vê aí o substantivo papel, ok? Então, leiam com bastante atenção. E, continuando aqui, como a gente viu na semana passada, expressões, né? Ele é bom de cama. Isso aqui é propaganda de um colchão, uma marca de colchão, e tem um duplo sentido aqui. Pode significar outra coisa aí que eu prefiro não mencionar. Aqui, atenção, coloque a mão no saco para pegar o pão. Então, você não pode pegar o pão de qualquer jeito, não tem um pegador ali, você não pode colocar a mão, então bota o saco plástico na sua mão para poder pegar o pão, tá? Mas a forma como foi escrita, dá sim aí uma dupla interpretação, ok? Então aqui, é importante deixar claro para vocês que tanto a ambiguidade quanto a polissemia, elas podem apontar construções muito criativas, elas são muito usadas intencionalmente nesse tipo de propaganda que a gente acabou de ler, né? Propaganda, cartoon, poesia e muito mais. Então, dependendo aí da criatividade, fica uma coisa muito bacana. E dependendo de como foi colocado, fica uma coisa, como disse aqui, desastrosa, né? Ok? Então, se for uma coisa intencional, numa tirinha, num cartoon, se foi feito de modo inteligente, que bacana, maravilha. Aí você usa ambiguidade, polissemia de uma forma muito sofisticada. Se não, você cai realmente num abismo aí de palavras, né? Fica legal. Vocês farão atividades, tá? Aqui, eu não tô pedindo a vocês para identificarem o duplo sentido aqui, o que tá errado, mas é lógico que para vocês fazerem a atividade, vocês precisam entender, né? Estou à disposição para fazer com vocês, como eu tenho feito, para ajudá-los no que for possível, tá? Mas eu gostaria muito que vocês lessem 1, 2, 3 vezes, para ver o que você entendeu da mensagem, o que está errado, o que eu quero mudar. Muitas delas aqui, vocês poderiam reescrever de 2 formas, mas eu estou pedindo para vocês reescreverem de uma forma apenas, tá ok? Então, não há necessidade de fazer de 2 formas, mas quem quiser fazer, eu corrijo com a maior alegria, tá ok? Mas eu estou pedindo realmente um só. Por exemplo, aqui, João e Maria vão casar-se. Eles podem casar o João com a Maria com o João, ou eles vão casar-se, o João com a namorada dele, a Maria com o namorado dela, tá? Então, tem 2 formas de reescrever essa letra I aqui, por exemplo. Mas basta uma desde que você tire esse duplo sentido. Aqui vocês vão ler com atenção e fazer o que eu
responder aqui as perguntas de acordo com a sua leitura. E esse aqui também, tá? A atividade da semana é só essa e estou à disposição para qualquer dúvida, para os nossos atendimentos que estão acontecendo, né? Muita gente, muitos de vocês vindo até mim, a gente tendo um sucesso bacana, tá ok? Estou à disposição, até mais. Tchau, tchau.